poema só de literatura. Só isso. Nada além disso. Então, preciso estudar esse tema? Preciso. Preciso compreender o que tem aqui? Preciso. Porque é isso aqui que vai me fazer compreender o que faz com que aquela escrita seja daquele jeito. Cai questões de artes sobre o barroco no Enem? Cai. Em qualquer outro vestibular vai cair. Então vai cair sobre artes em geral, sobre arquitetura, sobre pintura, sobre tudo que envolve o barroco. Principalmente, né, a literatura, mas vai cair sobre arquitetura também. E aí, obviamente, as questões que vocês souberem de arquitetura vão fazer com que vocês saiam na frente. Então vamos lá. Alguém já ouviu falar sobre o barroco? Se lembra de alguma coisa? Eu estudei o ano passado. Ah, e o que você se lembra? Tinha muita coisa, Gustavo. Eu lembro que Riqueza em detalhes, dualidade entre terreno e celestial. Nossa, isso mesmo. Tem muita coisa. Tem essa coisa da dualidade, do terreno. A gente vai ver isso. Então vamos lá, o barroco. Vai parecer confuso no começo, mas depois vocês vão conseguir entender o que está acontecendo. Então, a unificação. O que acontece? O barroco, também conhecido como seiscentismo, porque aconteceu nos anos de 1600, e o Renascimento também, a gente pode dizer que ele era o quinhentismo, porque aconteceu nos anos de 1500, ele teve início em Portugal com a unificação da Península Ibérica. Então, Espanha estava ali dominando Portugal, os holandeses também estavam dominando Portugal. Portugal queria se libertar desses dois povos, né? Então ele não estava dando conta. Então vai ter ali nesse continente, nesse território português, muita influência da Espanha, principalmente, até porque ela estava mais próxima da Itália, que é onde surge o Barroco. Portugal já estava em decadência, ele já vinha já há muito tempo se decaindo, e ao mesmo tempo ele estava colonizando o Brasil. Então os portugueses estavam chegando aqui, pegando aqueles índios, tentando catequizar eles, mas o Brasil ainda não estava dando um retorno financeiro para Portugal nesses últimos 25 anos. Então por isso que ele ainda está sob domínio espanhol, porque ele não consegue se libertar. E o que vai acontecer? Essa ruptura com o poder espanhol, ela só vai acontecer mesmo em 1640. Só que o Barroco começou em 1580, com a morte de Camões. Então Camões morre em 1580 e aí o Barroco começa a surgir. Então vejam que são 60 anos aí onde Portugal está num movimento artístico que ele tá sem entender nada. Ele tá perdido igual cego em tiroteio. Ele tá igual minhoca em prato de macarrão. Ele não sabe o que está acontecendo, mas ele está tentando se reerguer ali. Então ele tá nessa luta mesmo com os holandeses e espanhóis para poder ser livre. Algum tempo depois, com o desaparecimento de Dom Sebastião, de Portugal, Filipe II da Espanha consolidou essa unificação da Península Ibérica. O que ele faz, então? A partir do momento que Dom Sebastião some, de fato, ele vai e toma todo o poder de Portugal. E aí Portugal busca mais forças para poder retomar o seu poder, reconhecer a sua terra. Com isso, ele vai aos pouquinhos, né, conseguindo se esvair, ganhando essas guerras, vai ficar muito fraco, e aí vai ter a Companhia de Jesus, que era a gente vai ver que era uma comunidade de jesuítas, e essa Companhia de Jesus, com esse avanço aí que Portugal vai tendo, principalmente em relação à Contra-Reforma, se a gente for se lembrar, a gente tem aí o Renascimento, que vai contra a Idade Média. Então pega todas aquelas ideias da Idade Média e fala, gente, isso não funciona. Vamos tirar Deus do centro do universo e vamos colocar o homem. Obviamente vão muitos seguidores atrás dessa corrente. E aí vem a Contra-Reforma da Igreja, falando, não é assim que funciona, não.
Então, Portugal ainda estava preso ali, nesse movimento que ele não sabe o que está acontecendo, e aí vai ter essa companhia de Jesus que vai ajudar na catequização dos índios, principalmente aqui no Brasil, na recatequização desses outros seguidores que a igreja perdeu, porque ela ficou muito enfraquecida, e ao mesmo tempo vai ter uma outra parte da Europa que está avançando, baseada ainda no Renascimento, na busca daqueles ideais. Então, ou seja, nós temos duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Uma Europa que caminha, que busca a luz, que busca a ciência, baseada nos preceitos renascentistas, e ao mesmo tempo uma Europa que quer voltar atrás. Mas ela não quer voltar atrás de todo. Ela vai pegar os ideais renascentistas e vai olhar para eles de um outro ângulo. Obviamente que quem vai fazer isso é a igreja, porque a igreja não quer perder os seus fiéis, ela não quer perder a sua renda, ela não quer perder o seu domínio. Então, a Companhia de Jesus, que eram esses jesuítas que se dedicavam eram como se fossem os confessores do rei da época, eles tiveram um importante papel na Reforma Católica, porque foi deles a responsabilidade de catequizar e recatequizar os povos e nações inteiras. Ou seja, eles são os responsáveis por trazer de volta esse povo que a igreja perdeu. Então, para quem não se lembra, eram essas espécies aí de monges, né? De padrezinhos mesmo. E como estava o quadro cultural europeu, então? Então, o quadro europeu do Barroco, que a época que o Barroco surgiu, ele estava em meio à crise dos valores renascentistas. Será que realmente o homem é o centro do universo? Ah, sim, o homem pode ser o centro do universo, mas de que perspectiva? Que essa crise desses valores estava relacionada, estava ocasionada às lutas religiosas e dificuldades econômicas. Então, mais uma vez, Portugal estava em crise, não só financeiramente, que o país não estava tendo mais nada, coitado, porque Holanda mandava numa parte, Espanha mandava em outra parte, a parte que eles mandavam já não tinha nada, e eles ainda estavam tentando colonizar, né? Já haviam chegado aqui, estavam tentando tirar alguma coisa do Brasil, então eles não têm nada mesmo, eles estão super fracos. Isso reflete hoje em dia ainda. Portugal, por mais que ele tenha levado praticamente tudo, levou tudo, né, do Brasil, só não levou a gente. Mas tudo que ele levou, ele não tem mais nada. É um país pobre, é um país que parou no tempo, mas que tem uma grande cultura. Ele tem um acervo histórico, um acervo cultural imenso. Mas financeiramente é um país pobre. É um país com uma ótima educação, é um país muito rico culturalmente, mas financeiramente é um país pobre. É um país que não tem nada. Então, esse contexto assimétrico, sem simetria, né, onde os lados não são iguais, não existe aí uma balança de medidas iguais, e rebuscado do barroco, é reflexo do conflito do homem entre coisas terrenas, igual a nossa colega falou, e coisas celestiais. O homem e Deus, o antropocentrismo e o teocentrismo, o pecado e o perdão, enfim, constantes dicotomias. Então, sempre vai ter aí o outro lado da moeda, em se tratando do barroco europeu. Tá dando para entender? Tá. Tá sim. E qual era o interesse? De certo modo, o barroco foi uma continuação natural do Renascimento, igual eu falei para vocês. Tem as ideias do Renascimento? Tem. Se o Renascimento está indo contra a Idade Média, onde a igreja detinha todo o poder, o que eles vão fazer? Vão pegar essas ideias do Renascimento e vão manipular todas essas ideias a favor da igreja. Então, o que nós podemos modificar aqui? Vamos pensar. O homem é o centro do universo, segundo o Renascimento. Tudo bem, a gente pode dizer que o homem é o centro do universo, mas baseado em quê? O que a gente pode trazer da área celestial da igreja para poder acrescentar nisso aqui, melhorar isso aqui, para fazer com que os fiéis se sintam interessados novamente por esses preceitos da igreja.
Então, eles vão estar voltados para a antiguidade clássica, aquela coisa da perfeição da arte grega, que o Renascimento buscava, mas interpretando tudo isso de modo diferente. A demonstração do Barroco. Então, enquanto no Renascimento o tratamento das temáticas enfatizava qualidades de moderação, economia formal, austeridade, equilíbrio e harmonia, o tratamento barroco mostrava maior dinamismo. Então, eles não são bobos. A igreja não é boba, né? Ela fala, eles têm uma brecha aqui. Vamos mexer nessa brecha. Vamos pegar isso aqui e vamos dar uma modificada. Então, eles vão ter dinamismo, contrastes mais fortes, maior dramaticidade, exuberância e realismo. E uma tendência do decorativo, além de manifestar uma tensão entre gosto pela materialidade opulenta e as demandas de uma vida espiritual. Ou seja, eles voltam ali na antiguidade clássica, mas eles voltam também ali um pouco na arte egípcia, nos valores da arte egípcia, onde toda a arte estava ligada à religião, onde a vida após a morte estava ligada aos valores, à religião. Então, eles vão buscar, através do olhar, que o barroco está mais ligado à coisa do olhar, você olha e se apaixona por aquilo ali. Então, eles vão se envolver mais com isso do que pelas teorias. Então, a arte barroca. E agora a gente vai ver arquitetura, pintura e escultura. Então, barroco é a mesma coisa que suntuoso. Então, a arte barroca conseguiu se casar à técnica avançada e o grande porte da Renascença, com a emoção, a intensidade e a dramaticidade do maneirismo. O maneirismo foi um outro movimento que aconteceu totalmente assim aleatório. Ele surgiu ali, não durou nem muito tempo, durou questão assim de décadas, se eu não me engano, 3 décadas só. Mas foi um movimento totalmente avulso, que ninguém entendeu nada do que estava acontecendo. Parece que as pessoas dormiram, acordaram, fizeram um movimento e de repente esse movimento acabou. Que tinha a intenção de... Oi? O que é suntuoso? Suntuoso é exuberante, elegante, exagerado. Aham, obrigado. De nada. E aí o maneirismo, ele de certo modo, ele já vai ter uma pegada barroca. Mas ele tinha uma coisa muito exagerada, porque as proporções, por exemplo, das pessoas, as pessoas eram feitas totalmente distorcidas, com corpos alongados, coisa que não existia. Mas já tinha, por exemplo, a questão da luz, do contraste de claro e escuro, trazendo temáticas da igreja. Então, eles vão pegar esse maneirismo, de maniera que vem, e vão tentar aprimorar isso com todo o classicismo, com toda a classe que o Renascimento carregava, buscando lá na Antiguidade Clássica. Então, eles vão fazer com que o Barroco fosse mais suntuoso e ornamentado na história da arte. Esse Barroco, ele vai servir para além da fé, para uma coisa cotidiana. Essa coisa cotidiana está ligada à ostentação em geral, mas principalmente à igreja. O cotidiano estava relacionado à igreja. Então, o século XVII, ele produziu grandes gênios, como Rembrandt e Velázquez, e também expandiu o papel da arte para a vida cotidiana. Novamente, trazendo isso para a igreja, para as imagens, por exemplo, de santos, que eles vão usar no dia a dia, para as fachadas das casas, para as praças públicas. Então, coisas que se relacionam ao dia a dia das pessoas. E aí nós podemos dizer que a arte barroca é uma ruptura. Então, elas rompem com o equilíbrio entre o sentimento e a razão, que propunha o Renascimento. Eu até fiz uma anotação aqui, que o Renascimento ele fazia o seguinte: a razão deve se sobrepor à emoção. No Barroco, eles vão dizer que a razão deve valorizar a emoção. Então, ou seja, vejam que eles não mudam, eles não tiram as ideias do Renascimento, mas eles dão uma melhorada nisso. Eles falam, não,
Você não precisa deixar de ser, deixar o seu outro eu fluir em detrimento da razão. Não, a razão é a sua razão que vai fazer valorizar isso. Então, ou seja, isso vai convencendo as pessoas, mostrando para as pessoas que elas não precisam ser, por exemplo, frias, que elas podem ser do jeito que elas são, exageradas, mas baseadas na razão. Elas têm um equilíbrio entre as coisas. Então, na arte barroca predominam as emoções e não o racionalismo da arte renascentista. Então, essas emoções, elas se sobrepõem à razão, mas elas não descartam essa razão. Consegue entender? Sim. É como se fosse fazer assim, vou fazer uma mega declaração de amor, vou na porta da casa da pessoa, vou mandar um carro com telemensagem, levar buquê de flores. A pessoa está sendo exagerada, não precisa disso tudo. Mas ela faz tudo isso de modo consciente. Ou seja, a razão dela, o lado racional dela, sabe que ela está ali e que ela está fazendo isso. Mas ela está fazendo exageradamente. Não precisa disso tudo. É uma época de conflitos espirituais e religiosos, sim. Então, porque eles estão ainda baseados nessa coisa do renascimento, é ou não é? E o estilo barroco traduz a tentativa angustiante de conciliar forças antagônicas. Então, antagônico é tudo aquilo que é o oposto. O bem e o mal, Deus e o diabo, céu e terra, pureza e pecado, alegria e tristeza, paganismo e cristianismo, espírito e matéria. E tudo isso a gente já viu que no teatro de Gil Vicente já tinha lá no alto da barca do inferno. Ele já trazia essas dicotomias, essas forças antagônicas. E aí vamos para a arquitetura. Então, a arquitetura barroca, que significa pérola irregular, uma coisa imperfeita, mesmo tendo esse sentido, ela não vai querer dizer isso. Quando disser sobre pérola irregular, está se referindo mais ao ser humano, que ele é uma pérola irregular, uma coisa imperfeita que ainda precisa ser trabalhada, do que se referindo ao que realmente eles fizeram, da sua arte, da sua arquitetura, da sua pintura. Então, isso até que faz mesmo muito sentido se comparado ao tipo de arte que ficou conhecida pelo estilo barroco. Porque era pela arte, pela arquitetura, pela pintura, pela escultura, que eles iam modelar novamente esses seres, junto com a companhia de Jesus. Então, os religiosos não estavam satisfeitos e resolveram fazer o Concílio de Trento, que é aquela reunião em que se discute a reforma e a contra-reforma. E aí, para quem nunca viu um concílio de Trento, é isso aí, ó, todos os papas sentadinhos, reunindo, todos os papas, olha eu, hein? Seus representantes da igreja, né, pelo mundo inteiro, se reúnem junto com o Papa e eles discutem como as coisas devem seguir, as coisas relacionadas à igreja. E aí, na arquitetura, o objetivo deles era reafirmar os dogmas da igreja, considerados como verdade absoluta. Então, nós vamos ter aqui, dentre as questões abordadas, eles vão falar sobre o papel das artes. E ficou decidido que deveriam ser instrumento de persuasão do povo e de fácil assimilação. Então, veja que a igreja não é boba. Ela quer persuadir o povo. O que é que nós podemos tirar deles? Nós precisamos convencer eles de que a igreja é o lugar onde eles devem estar. Então, se é de fácil assimilação, eles têm que olhar para isso aí, por exemplo, e já sentir comovidos. E dá para a gente se sentir comovido. Obviamente, pela imagem, a gente vai ter uma pouca comoção. Mas imaginem vocês dentro dessa igreja, chegando na beira desse altar que é todo de ouro. E aí vocês olham para isso, como que os olhos de vocês não vão ficar enchidos, né? Preenchidos, repletos, brilhantes, luminosos ao ver tudo isso? Alguém discorda? Alguém acha que é muito exagero? Eu não acho. Também não acho. E olha que isso aí é no Brasil, hein?
Essa igreja é no Brasil, em Salvador. Então, eles vão possuir uma arquitetura dinâmica. Isso, na arte, em geral, eles precisam ser dinâmicos. E ele não renega as formas clássicas. Então, as colunas, que a gente já tinha lá na Antiguidade Clássica, os arcos, os frontões, que são as partes da frente, os frisos, tudo isso eles vão trazer para o Barroco, não vão descartar, não vão querer inventar nada, mas eles vão dar uma modelada nisso. Então, ele amava o movimento e a curvatura das fachadas tornou-se um dos motivos característicos da arquitetura desse período. Então, a fachada fala muito sobre o Barroco. Aqui, por exemplo, nós temos a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano. E aí, você olhando para isso, você já vê que é algo monumental. E aí você tem essas colunas que vieram da Antiguidade Clássica, esse triângulo que tem bem aí em cima dessas colunas, é algo que também vem dos gregos, dos panteões. Então, ou seja, eles vão trazer tudo isso, mas vão dar uma modelada. Percebam que parece ser simples, mas não é. Aqui nós temos a Igreja de Santiago de Compostela, na Espanha, mais uma fachada, ou seja, uma coisa exuberante, e até parece que a gente já viu isso em algum lugar. Quando a gente estava lá no Fundamental 2, que a gente foi estudar história, barroco, que a gente viu Ouro Preto, por exemplo, praticamente tem isso aí arquitetado em algum lugar. Porque eles vão buscar essas referências no barroco europeu. Aqui tem a colunata da Praça de São Pedro. A coluna é uma coisa que surge com a Antiguidade Clássica, e vejam só a quantidade de colunas. Não precisava disso tudo. Talvez, né? Mas como a intenção é conquistar pelo olhar, então tem-se bastante coluna. Essas imagens, essas esculturas que tem aqui em cima, aqui embaixo aqui do vídeo, também é algo que vem da Antiguidade Clássica. Eles tinham o hábito de colocar as esculturas dos seus deuses. E aí o que a igreja faz no Barroco? Vai colocar as esculturas? Sim. Dos deuses? Não, dos santos. Então são santos que estão aqui sendo representados. Discípulos, né? Os discípulos de Jesus estão todos aqui. Estão todos não, né? Alguns aqui sendo representados. Aqui nós temos uma escadaria. Aí novamente a gente volta para o cotidiano. Essa imagem aqui, ela está mais ligada ao urbanismo barroco. Uma praça totalmente barroca, por onde as pessoas caminham e acham bonito. Aqui, ao uso diário. Uma escadaria, então as pessoas vão usando a escadaria e ao mesmo tempo que elas estão usando, elas estão observando e se encantando com tudo isso. Então vejam que não é uma simples escada. É uma escada em espiral, uma coisa que já era difícil fazer e que a gente quase não vê hoje em dia. É uma escada totalmente detalhada, se vocês separarem bem aí as laterais dela. E isso aí visto de cima, você vê isso com profundidade. Então, ou seja, conquista, a pessoa fica deslumbrada com aquilo ali. Aqui nós temos o Palácio de Schönbrunn, em Viena. Então vejam que não é também um pequeno palácio, é um grande palácio. Aqui é a Igreja de São Carlos, em Kalkirch, em Viena também. E aí nós temos novamente a coluna, tanto aí na entrada dessa igreja, quanto do lado. E temos essa cúpula. A cúpula vai ser algo também inovador, principalmente pelo arco. E a procura de formas complicadas, como, por exemplo, a cúpula da igreja de São Lourenço, em Turim, na Itália, seu entrelaçar de arcos, talvez inspirados nos exemplos árabes, leva até quase aos limites uma forma complicada, mas com base em regras bem definidas. Então, apesar de tudo, eles vão ter regras. E aí eles vão buscar a complicação. Olha só essa igreja. Vocês acham que vocês podem esperar alguma coisa dessa igreja? Parece mais uma casa. Aí você fala, onde está o barroco aí?
O barroco está na fachada, novamente. Olhando lá em cima, você já vê que é algo diferenciado. Essas janelas também são um pouquinho. Essa porta aí de entrada, ela tem a coisa do arco nela. Mas aí, se você olha de um outro ângulo, você tem essa cúpula atrás dela. Então aqui você está vendo ela de frente e de baixo. Mas lá em cima, atrás daquilo tudo, existe essa cúpula. Vocês imaginavam isso? Chocado. Não. Pois é. E aí olha a grandiosidade dessa igreja no fundo. Ela é imensa. Mas você olha aqui, você fala, meu Deus, uma casinha, sei lá, uma capelinha. Não, mas é uma baita de uma igreja. E aí ela tem várias... Oi. É tipo um convento? Isso, tipo um convento. Tipo um monastério, né? E aqui, ó, se vocês repararem, essa cúpula central, reparem que embaixo dessas janelas tem uma cúpula menorzinha, porque ela é cheia de cúpulas dentro dela. E aí, olha só essa cúpula, por exemplo. Então, aquela igreja super simples, por dentro ela já é assim. Super Ô, detalhada. Gustavo, Oi. você já ouviu falar na... Como é que é o nome da igreja, gente? É no Convento da Penha, que tem Espírito Santo em Vitória, Vila Ah, Velha? sim. Sim, a gente vai ver isso Ela no é um Brasil. estilo É, ela é. de arte barroca, que eu já fui lá dentro e tem essa estrutura toda que você tinha falado. Eu ia até comentar. Tem. A gente vai ver como que Ela é isso bem... tudo vai interferir no Brasil. De um jeito diferente, mas vai interferir. E a gente vai Aham, entender o porquê que no Brasil é um pouquinho diferente. Tá? verdade. Aham. Mas, vejam só, toda aquela igrejinha que a gente viu de fora, olha o poder dela por dentro. Então tá nisso. A pessoa olha a simplicidade do lado de fora, ok, uma igreja, e quando ela entra, ela fica deslumbrada. E aí ela quer ter aquilo ali. Então, ou seja, a igreja conquistando pelo olhar. Olha esse altar da igreja. É lá dentro, aquela igreja é super simples. Isso é lá dentro. A luz é algo também que vai fazer parte. Veja que ela tem pouca iluminação, mas ela tem a iluminação necessária. Isso aqui é um órgão. A gente tem um órgão, não nesse estilo, mas um órgão barroco aqui em Diamantino. E ele estava sendo, né, usado com uma certa frequência, tinha um responsável por ele. Quando vocês vierem, a gente vai lá visitar. Mas vejam só esse órgão, vejam a exuberância e a imponência dele, totalmente trabalhado. O pessoal olha isso aí e fala, meu Deus, fantástico. Aqui são alguns detalhes, tudo muito bem feito. E aí, novamente, as colunas, esses capitéis aqui. Todo mundo sabe o que é um capitel? Não. Não. Capitel é isso aqui, ó. Eu tenho a coluna. Então, isso aqui é a coluna. E o que termina a coluna é um capitel. Então, aqui, ó, esses capitéis, eles podem ser chamados de jônicos. Jônicos. Dórios e Coríntios. Isso mesmo, isso mesmo. São esses três nomes. E isso aqui Essa nota já deu isso. e isso aqui vai influenciar a arte brasileira, inclusive, por incrível que possa parecer. No Brasil, vai existir um novo tipo de capitel. E existe até uma questão do Enem que falava sobre isso, sobre arquitetura, e falava sobre esses capitéis, que é o capitel do Oscar Niemeyer, que ele não termina assim, né? Se vocês repararem bem, existe aqui
uma proporção para poder segurar tudo isso. Mas o de Niemeyer, ele vai ser uma ponta. Ou seja, como que ele vai trabalhar com essa coisa da ponta, né? Faz como se fosse um triângulo, assim. Como que essa ponta vai segurar tudo aquilo ali que está em cima? Porque ele distribui dos outros lados. A gente vai ver isso mais para frente. Mas esses capitéis também, eles vão ser remodelados. Tudo aqui vai ser remodelado de acordo com a intenção da igreja. Aqui é mais um altar daquela igreja, talvez que eles usam mesmo do exagero. Muita escultura, muito detalhe, muito adorno. Outro aspecto peculiar é a importância do uso da luz, que eu já falei para vocês, né? Comentei, na verdade, ali. A luz vai ser importante. Ela vai ser apenas a luz necessária. Alguns lugares precisam estar mais iluminados do que o outro. Isso mexe com a pessoa. A luz, então, ela vai estar no lugar propício para aquilo. Onde que ela vai estar? Se a pessoa está dentro da igreja, a luz não precisa estar em cima dela. A luz precisa estar em cima do que ela está olhando. Então, ela geralmente vai olhar para a imagem de quem? De Cristo crucificado. Ela vai olhar para a imagem de algum santo. Ela vai olhar, talvez, para aqueles detalhes ali do ouro, para os anjos que estão ali adornados. Então, é nessa parte que precisa ter luz. Na pessoa, não precisa. Ela olha aquilo ali e imagina alguma coisa subjetiva, né, na sua cabeça. Então, aqui, por exemplo, nessa igreja. Igreja de São Luís da França. Super detalhada. Olha só essas colunas, como é que são agora um pouco diferentes. Os capitéis delas também são diferentes. Obviamente, deixa eu pegar aqui. Então, eu tenho um tipo de capitel aqui. Mas eu tenho uma outra coluna aqui que vai ter um outro tipo de capitel. Tá vendo? Ele vai aparecer aqui também. Então, ou seja, eles vão usar de tudo. Eu tenho os arcos, arco aqui, arco aqui, arco aqui. Tudo isso vem lá do grego, que foi aprimorado depois no Império Romano. Eu vou ter as imagens de santos aqui, para que as pessoas fiquem comovidas. Vou ter santo para tudo em qualquer lugar. Quando fala de inspiração árabe, alguém já foi na UniBH? Já entrou lá dentro? Eu já. Lá Eu- tem esse tipo de cúpula. Por quê? Na cultura árabe isso é muito comum, porque quando faz muito calor, como é um país muito quente, essa massa quente ela fica concentrada aqui em cima, do jeito que as pessoas conseguem transitar aqui embaixo tranquilamente sem sentir muito calor. Então eles vão trazer isso. E vejam que ao mesmo tempo que eu tenho um arco aqui, eu tenho um outro arco aqui em cima, que faz um novo arco. Ou seja, são muitos arcos, e isso tudo faz com que a pessoa fique confusa. E fique Parece um teto da deslumbrado. Versace. Isso, eu ia até falar dessa série daqui a pouquinho. Então, é a intenção de conquistar mesmo. Se eu entrasse numa igreja dessa, eu ficaria lá no mínimo 1 hora só olhando para o teto. Eu não ia querer nem observar outra coisa. Eu ia ficar só olhando para o teto mesmo. E aí eles vão usar todos os materiais possíveis. Ouro, mármore, tudo que está disponível ali, madeira, tudo eles vão usar. O Palácio de Versalhes talvez não seja a sua expressão máxima. A fachada do lado do jardim revela um único fator do movimento, onde existem 3 pequenas galerias sobrepostas em 2 planos. Então, 2 planos ali, da própria fachada. O recorte do palácio foi pensado mais do que como fim em si mesmo, mas como um pano de fundo para o imenso parque.
como o Pedro já citou aí, né, de Versalhes, tem uma série na Netflix que se chama Eu Versalhes. tinha, eu tinha falado dentro da Versace, da Ah, marca. tá, entendi. É, mas existe uma série na Netflix que fala sobre Versalhes, sobre a criação de Versalhes. Quem puder, assista, tá? E aqui, ó, parece ser super simples, elegante, grande, né, imponente. Mas olha só esse jardim do palácio. O palácio mesmo, ele serve apenas como um fundo para o jardim. Eles vão querer trazer todo esse barroco, todo esse detalhamento e rebuscamento para outros lugares. As pessoas não vão ficar presas dentro do palácio. Elas vão andar pelo jardim. Então é o jardim que tem que ser imponente. Ah, não estou conseguindo ver direito. Ok, olha essa outra imagem. Isso é um jardim de verdade, né? Aqui é uma das salas. E o palácio ele é feito de várias salas, vários quartos, né? Porque o, o rei Felipe morou lá. Então, quando vocês forem lá visitar, vocês vão ver que vocês vão passando de salinha em salinha, como se fosse um museu mesmo. Mas não tem nada além disso aqui que vocês estão vendo. Tem muito detalhamento, muito rebuscamento. E você entra aqui, por exemplo, à vontade que dá é de correr aqui dentro, sentar nessas poltronas, tirar várias fotos. E é essa a intenção. Mostrar toda essa riqueza e toda essa exuberância. Aqui é do lado de fora, onde já começa, né, a conquista. Você olha para tudo isso, muito dourado. Ah, as colunas novamente, aqui. As colunas aqui, inspiradas no Panteão. Esse triângulo. Mas, ao mesmo tempo, trazendo o barroco aqui, ó, as curvas, as esculturas que também lembram. Aqui nós vamos ter um anjo. E isso aqui é um deus, não lembro qual, mas era um deus grego. Porque se eles estão focados na antiguidade clássica, eles precisam trazer esses outros elementos. Então, eles vão ter a coisa do místico aí também envolvido. Deu para entender a arquitetura? Deu. Sim. A pintura barroca, os quadros barrocos, foi bastante variada. Então, os temas foram diversos. Eles não focaram em um único tema. Ah, vai pintar coisa da igreja? Vai. Vai pintar coisa da natureza? Vai. Vai pintar ah, coisas gregas? Vai. Vai pintar coisa da monarquia? Vai. O que vai pintar? Vai pintar tudo. Não importa o que, nós vamos pintar. Mas, novamente, como na arquitetura, eles vão ter uma preocupação com a luz, que foi muito comum nessas pinturas, né? Então, zonas iluminadas e zonas totalmente escuras. Aqui, por exemplo, a ronda noturna. Você olha, você fala, bacana essa imagem. Só que você tem que reparar bastante ela. Essa é a função da arte. Vou pegar um verde. Ô, Gustavo, Oi. era no barroco que os pintores pintavam a tela toda de preto, depois vinha pintando por cima? Não, não. Acho que isso era no maneirismo, Ah, tá. tá? Obrigada. Aqui, por exemplo, a gente não percebe, mas dá a ideia de que aqui existe uma luz que entra por aqui, e essa luz, vejam que ela ilumina algumas pessoas, e ilumina geralmente a face dessas pessoas. Aqui nós temos mais um elemento da igreja,
uma coisa bem trabalhada. Existe um plano aqui, ó, um primeiro plano. É que esses dois homens estão no primeiro plano. Aqui já existe um outro plano, as pessoas ao fundo. Então, ou seja, isso tudo é muito bem feito. Até os chapéus, vocês repararem, eles são bem trabalhados, eles não são feitos de qualquer jeito. A expressão no rosto das pessoas. Aqui, deixa eu pegar uma outra cor. Essa menina aqui, por exemplo, reparem que ela destoa um pouco. Ela lembra até um anjo. Reparem que ela, inclusive, é a que mais se ilumina nessa cena. Né? Talvez ou porque a luz bata mais nela, ou porque realmente ela queira trazer esse ar de mistério aí para a obra. Tá? Se vocês acharem que eu estou viajando muito, vocês falam. Bom. Essa obra aqui, eu particularmente sou apaixonado com ela. Se chama Las Meninas, né, do pintor Velázquez, Diego Velázquez, que era um espanhol. E o que nós temos aqui nessa obra? Nós temos um primeiro plano, que é onde a gente está, onde esse cachorro principalmente está. E nós estamos olhando para esse povo que está aqui. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a impressão que esse povo está olhando para a gente. Só que esse povo não está olhando para a gente. E a gente não é a gente. Nós somos, na verdade, esse casal aqui, ó, refletido no espelho. Então, Diego Velázquez, que é o pintor aqui do lado, esse aqui, ele está pintando aqui nessa tela esse casal que está aqui na posição em que nós estamos. Vocês já tinham visto essa imagem? Não. 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 Mas é só isso que a obra tem? Não. Existe aqui uma janela. Essa janela, reparem que ela dá a iluminação necessária para essas pessoas. Aqui a freira que está aqui atrás, por exemplo, com esse rapaz, com esse senhor aqui. Vejam que eles quase não têm iluminação. Aqui nós temos uma questão, uma coisa de profundidade. Isso aqui são várias obras que estão penduradas. E existe um vídeo 3D, depois eu mando ele no WhatsApp, que percorre toda essa sala aqui e vocês conseguem ver a obra. E quando a gente dá um zoom, a gente vai conseguir reconhecer todas elas, essas daqui que estão no fundo. Esse rapaz que está aqui no fundo também da sala, reparem que ele já tem um pouco mais de iluminação, porque provavelmente ele está vindo de um outro lugar que tem mais iluminação. Tá? Então, o que está aqui na tela já é isso aqui que ele pintou. Então, o espelho reflete o que está na tela e esse casal está aqui em frente a esse espelho. Confusão, né? Mas, ó, só apagar aqui, vocês conseguem ver melhor. Uma outra imagem, Vênus ao espelho. Não vejo a cara dessa mulher diretamente, mas eu vejo pelo espelho. Vênus, a mulher. Então, traz o elemento aí novamente da arte grega. Aqui eu tenho um anjo que segura o espelho. Então, ou seja, essas duas coisas conversando. Tanto a realidade, essa mulher, quanto a misticidade, que é o anjo. Então, existe esse duelo aí que ele precisa estar junto. Essa imagem é a mesma coisa da luz, e aí Caravaggio vai ser um dos pintores importantíssimos, um dos italianos importantíssimos. Então essa luz, ela bate no local exato, ela ilumina as pessoas certas, ela ilumina onde ela precisa iluminar.
aqui, por exemplo, repare que essa perna aqui é iluminada. Essa daqui já não é. Porque a luz não bate aqui. A luz bate só desse lado. A feição dessas pessoas também é algo muito bem feito. Davi com a cabeça de Golias. Então, a luz que bate, que ilumina, que novamente ilumina só alguns lugares. A feição dessas pessoas, muita escuridão. Jovem Baco. Baco, aquele lá das orgias, do teatro grego. Lembra do culto a Baco, ao deus Dionísio? Matavam o bode, riam das pessoas. Então, ele está sendo representado aqui. E vejam que, inclusive, é uma bela pintura, é uma boa representação. É muito bem feita, muito bem trabalhada. Obviamente, talvez muito artificial, mas muito bem feita. Principalmente quando você repara aqui embaixo nessa cesta de frutas, reparem essas folhas, como elas são desenhadas. Elas parecem reais, parecem que foram pregadas aí. A sombra das folhas, a sombra desse jarro aqui de vinho, tudo muito bem feito. As formas aqui, as formas da roupa, vejam que tem volume, né? O tecido, ele tem forma, ele tem as dobraduras que são necessárias. Então, ou seja, o barroco, ele não brincava em serviço, ele não brincava na arquitetura, ele não brincava na pintura. O Jardim de Amor, de Peter Paul Rubens, que era alemão. E aí trazendo todo o duelo da igreja, do bem e do mal. Então aqui eu tenho os anjinhos, eu tenho as colunas, eu tenho aquelas esculturas que a gente chegou a ver, que tem lá, por exemplo, na Basílica de São Pedro. Eu tenho o mundo terreno. Ó, tenho aqui, aqui é um casal, né? E vejam que esse anjinho aqui empurra o casal. Tem a sombra que esse casal faz. Uma outra imagem dele é a chegada de Maria de Médicis a Marsella. Mais uma vez, eu tenho aqui todo o império, né, sendo retratado, essa chegada dela, mas eu tenho aqui embaixo os elementos da cultura grega, da misticidade dos deuses gregos, e aí lembra até a mulher que sai lá do rei Arthur, de dentro do mar, né, de dentro das águas, para poder pegar a espada Excalibur. Mas eu tenho aqui esses deuses gregos. Aqui em cima eu já tenho o mundo celeste, e aí eu tenho o império que sai, um império muito chique, inclusive, muito cheio de detalhes. As colunas aqui que são retratadas, essas daqui no caso, elas lembram... O anjo tá tocando trompete por causa daquele negócio lá da Bíblia? Isso mesmo. É anunciando a chegada de alguém. Toda vez que o império, que alguém do império, né, chega em algum lugar, por exemplo, a Rainha Elizabeth, quando ela vai se apresentar publicamente, existe a questão do trompete, né? Se a gente olhar muito séries, filmes antigos, quando tinham os salões, as festas nos salões, tocava-se o trompete e anunciava-se a chegada de alguém. E aí a coroa entrava. Uhum. Então, quem faz isso aqui, né, nesse caso, é uma figura celeste, que o império não era qualquer pessoa. Mas aí, voltando a esse assunto aqui das colunas, é a mesma representação das grandes embarcações. Se a gente buscar imagens, vocês vão ver que existiam esses detalhes nessas grandes embarcações. Tá?
Lembrando o tom de dourado, o ouro, a riqueza, o poder. Aqui eu tenho aqui em cima essas colunas. Retrato equestre do Duque de Lerma. Lerma é na França. Esse parece realmente muito artificial, mas ao mesmo tempo ele é muito detalhado. Ele é rico em detalhe. A roupa, por exemplo, do Duque, eu não consigo dar zoom aqui, mas vocês conseguem. É super bem definida, super bem volumosa. A questão da sombra que aparece aí nessa espécie de pau que ele segura, né? Que faz na roupa. A armadura dele. Isso aqui é algo que a gente vai ver muito nas pessoas daquela época. Essa espécie aqui de colarinho. Se vocês derem um zoom, vocês vão ver como é que ele é muito bem detalhado aí. O movimento do cavalo. Aqui nós temos a Santa Ceia de Manuel da Costa Taide. Por que eu coloquei essa obra? Percebam que ela... Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Ah, tá. Agora sim. É porque apareceu a mensagem aqui que eu estava mudo. Eu fiquei... Deu uma pausa. Mas... Tá, mas... Ó, eu trouxe essa imagem aqui do Ataíde. Vocês já devem ter ouvido esse nome. Para poder mostrar para vocês como ela é totalmente diferente das que a gente já viu. Totalmente. Ela tem a questão dos detalhes? Tem. Mas o Ataíde, ele era mineiro, Manuel da Costa Ataíde, conhecido como Mestre Ataíde. Ele era mineiro, lá de Mariana. Então, quando eu disse para vocês que isso vai influenciar na arte brasileira, vai. No barroco brasileiro, vai. Mas a arte barroca brasileira, ela vai precisar se virar com o que ela tem. Então, as igrejas, por exemplo, a gente vai ver que vai ter muito ouro. Vai, porque era o que tinha aqui. Mas vai ter aquelas grandes cúpulas? Raramente. E só vai existir o barroco no Brasil porque a coroa portuguesa vem para cá. E ela quer ter aqui o mesmo luxo que ela tinha em Portugal. Porque senão, provavelmente, a gente nem ia ter esse barroco aqui. Tá? Então, é só para vocês poderem ver mesmo essa diferença aí dessas Em pinturas. Aparecida do Norte tem muito do barroco, né? Tem. A igreja de Aparecida do Norte, ela é inspirada totalmente no barroco. As cúpulas que tem nela, os arcos, quando você entra lá dentro, é uma imensidão. O chão é uma coisa assim fantástica. O altar, os círculos do altar, né? Não existe um altar que está pregado lá no fundo da parede. O altar ele é no centro da basílica. Então tem sim. E aqui nós temos essa obra que eu também acho linda, que se chama A Moça com Brinco de Pérola, do Vermeer. E aí tem um filme também para vocês poderem assistir, que Eu já leva assisti. o mesmo nome do quadro. Quem puder assista, está no YouTube. É um filme de 1h30, talvez, no máximo. Mas que vai mostrar como era feita a pintura desse artista. Um outro filme se chama Amor e Tulipas. Não vai falar diretamente do barroco, mas vai falar das pinturas de um artista daquela época que pintava somente para o barroco. O filme Amor e Tulipas não fala sobre o barroco, tá? Ele fala sobre o amor de uma mulher que se apaixona pelo pintor e ao mesmo tempo se apaixona por um comerciante, e a condição deles estarem juntos está relacionada a uma aposta.
Então, quem puder, assista depois. Ah, e aí, essa luz que bate aqui no rosto dessa moça. É a leiteira também do Vermeer. Vejam que ele tinha o mesmo estilo nas suas pinturas. Sempre alguém perto de uma janela onde a luz bate, para poder mostrar a questão da luz de claro e escuro. Aqui mais uma vez. E aqui existem três perspectivas, na verdade, né? Uma que é a nossa, a gente está olhando como se fosse atrás da cortina. Uma outra, que é onde a gente vê o pintor, num outro plano. E uma terceira ainda, que é onde a gente vê essa mulher segurando esse livro e um instrumento aí. Então, existem aí 3 planos. O lustre, super detalhado, lembrando o dourado, o brilho que bate nele. Na cortina, a gente tem também esse brilho da cortina, de acordo com essas dobraduras. E aí, nós vamos ter a pintura e a arquitetura juntas. Sim, juntinhos, together. Onde que a gente vai ter isso? Vocês conseguem imaginar? Na Capela Sistina? A Capela Sistina era mais renascentista, a pintura dela, mas é dentro da igreja mesmo, nos tetos. Essas pinturas rebuscadas, elas podem ser vistas em quase todos os templos barrocos. Quase todos os templos. A ilusão de que as paredes e colunas da igreja continuam no teto, então essa coisa que vai subindo e de repente continua, é só uma ilusão. O teto, né, ele é como se fosse um céu, então ele se abre, então quando a gente olha para cima a gente vê o céu, então o que tem que estar nesse teto é o céu, imagens do céu, onde nós vamos ter santos, anjos, convidando esse povo para uma santidade, afinal a igreja queria retomar o seu poder, e uma composição que a gente chama de centrífuga, que é onde há uma aglomeração ao lado, uma aglomeração de santos e anjos, e no meio ele fica mais vazio, para a pessoa poder ver o céu, como se ela fosse subir ali, como se fosse a assunção de alguém. Tá? Falando, ó, quando você olha para cima, é para lá que você vai se você seguir os preceitos, para esse lugar maravilhoso, todo cheio de detalhe, cheio de perfeição, que não é perfeito, né? Aqui, por exemplo, a Glória de Santo Inácio, pintado por Andrea Pozzo, na Igreja de Santo Inácio, na Itália. Então, vejam que essas colunas aqui, elas não são verdadeiras, elas são pintadas. Tá? O meio mais vazio. 5 minutos? Ai, meu Deus. O meio aqui, vazio. Essa aglomeração de pessoas ao lado. Aqui, a Divina Providência, no Palácio Barberini. Ou seja, aqui no meio, né, há um anjo aqui, praticamente com uma luz, uma auréola de algo que te espera. Ao mesmo tempo, eu tenho aqui a questão do nu, lá do Renascimento. Aqui já é o teto mesmo, tá? Da igreja, da capela. E aqui só tem uma pintura. Basílica de São Pedro, que foi aquela que a gente viu lá no Vaticano, né? Que a gente viu do lado de fora. E quando você entra, você vai ter tudo isso aqui, ó. Iluminação, então, só em cima. Aqui são são diversas cenas da Bíblia. Um teto lá do convento de São Francisco, em Salvador.
Então, vejam a perfeição. E vejam só a diferença desse daqui para esse daqui. Esse aqui, ele é feito em concreto, em gesso, talvez, argamassa. Esse daqui, ele é feito em quê? Parece madeira. É madeira. Era o que nós tínhamos aqui. Então, a gente precisa se adaptar, a gente precisa se adequar à nossa realidade. Mas nem por isso vai deixar de ser elegante. Tá? Então, é madeira. O Teatro Nacional no Rio de Janeiro também é barroco? É barroco. Ele veio com a coroa portuguesa. Aqui é o chão do convento de São Francisco. Então, ou seja, isso não está só no teto, está no chão, está nas paredes. E aí eu tenho as colunas, um capitel super simples. Eu tenho aqui no fundo esses azulejos portugueses. Aí, ó, aí é São Gustavo, Francisco. Oi. as igrejas de Congonhas e Sabará também é barroco? Sim, sim. Sabará, Congonhas, Ouro Preto, Mariana, Diamantina, Pitangui vai ter igreja barroca. Todas essas cidades históricas são barrocas. A mais barroca de todas, em Minas Gerais, é Ouro Preto. Tá? É que carrega assim, isso com muita força. Tá bom? Porque, por exemplo, Diamantina, a gente vai ter o barroco, mas a gente vai ter o rococó. A gente vai ter essa dualidade do exagero e do simples. Mas Ouro Preto, quando você chega em Ouro Preto, você já fica já comovido, já com todo aquele centro histórico, né? A cidade é muito cabulosa, muito nebulosa também. E aqui, mais uma basílica para vocês se impressionarem, que é a Basílica de Santo André do Vale. Super simples, né? Vista assim de frente. Mas, olhando já um pouquinho na lateral, a gente já vê uma cúpula. Aqui é dentro dela. Aqui é um dos tetos. Ô, Gustavo, Oi. eu tô vendo uns tipos de escrituras em volta dos arcos. Isso também era uma característica do barroco? Ou Sim, não? é porque está escrito em latim, né? E aí o Aham, latim vem da cultura romana. O latim era a língua da igreja. aham. Então, vem, na verdade, de Roma, e aí eles vão trazer, porque era a língua falada na época. Tá bom? Tá bom. Aí, mais uma vez, o teto aí todo detalhado. E isso a gente tá falando daquela basílica super simples que a gente viu de entrada. Aqui são 4 saídas, tá? Uma cúpula com 4 saídas laterais. Aqui é o altar, um dos altares, né? E aí é Santo André. E aí vamos para a escultura para a gente poder terminar. Tem tempo ainda. A escultura. Então, mais uma vez, vai ter um movimento nas esculturas, dinamismo. As personagens vão apresentar torções corporais violentas, então, ou seja, muito exagero ali, né? No modo como elas se mexem, expressões faciais exageradas. E a primeira preocupação dos escultores barrocos é de se fundirem a outras artes. Por isso, o papel principal foi confiado às estátuas. Então, todo lugar que você olha tem estátua. Até na pintura vai ter a estátua ali sendo representada. Então, as esculturas barrocas já não são concebidas segundo esquemas geométricos, mas sim combinando movimentos soltos e vivos das figuras. Um exemplo aqui é um detalhe da escultura Rápido de Sabrina. Veja só, até como essa mão pega nessa coxa, né? Parece que está pegando uma massa de biscuit ali uma pasta americana, né? Como ela é amassada.
Aqui Apolo e Dáfne, deuses gregos, ligados à cultura grega, mas representado no barroco. Predomínio dessas esculturas são de linhas curvas, drapeados, que a gente já viu que tem na pintura. Uso de dourado, gestos e rostos dos personagens revelam emoções violentas e uma dramaticidade. Isso aí é quando fala que vai ter aula em pleno feriado, via Zoom, né? Ai, meu Deus, isso aí. Então, o êxtase de Santa Teresa. Isso tudo é de pedra? Isso tudo é de pedra. Chocado, como eles conseguem Aula fazer vai isso? até que Esse detalhe da horas? roupa. Pois é. Gustavo, Oi, sua aula vai até que horas? eu só vou terminar aqui, porque Caleb me deixou plantado até 11 horas, né? Meio-dia e 10 agora, mas já tá acabando já. Deve faltar aqui uns 3, 4 slides só. Aqui nós temos a religião açoitando a heresia e o ódio. Então, a religião, olha só, ela é vista como uma deusa e a heresia e o ódio como dois personagens. Eu tenho um anjo no pé da religião. E veja que não está também em qualquer lugar. Eu tenho um altar específico, totalmente detalhado aí, com mármore, com ouro. Aqui eu tenho a tumba de Gregório XV. E aí, só para poder dar um foco nessa tumba, ó, essa imagem que está aqui no canto esquerdo, embaixo, do lado inferior, olha só. Então, em síntese, as principais características do barroco são grandiosidade, teatralidade e movimento. A gente já vai para o barroco no Brasil, que é onde a gente vai ver a literatura, mas aí eu deixo para a aula que vem. Pode ser? Sim. Pode. Ok. Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho o que era o barroco. Se cuidem, não saiam de casa. E amo todos vocês. Obrigada. Ó, então, Obrigada, Gustavo. Obrigado. beijão. Tchau, Gustavo. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, eu tô... Oi.